Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, na Times Square. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é de interesse de muitas pessoas, que é o tão falado storytelling. Muita gente não sabe bem o que é, como desenvolver o seu storytelling, para o que usar, como se beneficiar disso. E fica até o final, porque a gente vai dar várias dicas, mas no final a gente vai fechar esse assunto de como realmente você consegue fazer uso e se apropriar desse conhecimento. E para discutir isso, eu recebo hoje aqui, o currículo é longo, ela é publicitária, ela está fazendo mestrado em psicologia na Harvard, que fica inclusive relativamente perto, porque é em Massachusetts. Ela passou por inúmeras empresas, o currículo dela é enorme, ela mesma vai poder aqui no bate-papo ir contando, mas ela ficou anos e anos como uma executiva global do Google aqui em Nova York, cuidando de contas, e hoje ela tem o seu próprio negócio, além de estar engajada em várias outras coisas, onde ela assessora executivos e empresas de como desenvolver o storytelling e entender a fundo como é esse negócio. Sil Curiati, muito bem-vinda ao Wall Street. Muito obrigada, Bruno. Prazer estar aqui com você. Eu acho que a primeira pergunta, como a gente define o que é o storytelling? É uma excelente pergunta. Em português, eu diria que o storytelling nada mais é do que você ter uma narrativa para o que você quiser contar. Então, as pessoas, elas consideram storytelling uma coisa muito complexa no geral. Storytelling nada mais é do que você saber contar alguma coisa a respeito de você, a respeito de uma marca, de um produto, do que você precisar. E aí o que a gente ouve por aí é o seguinte, que é importante você ter uma história para contar, que ela dá um outro peso, uma outra compreensão, um outro entendimento. Se você pensar que todas as vezes que alguém te conta um caso, você lembra mais desse caso em mesa de bar, de uma história que alguém te conta, uma história divertida, uma história que te provoca alguma emoção, triste, feliz, o que quer que seja. Você lembra mais disso do que de uma propaganda que você assistiu, ou de uma informação que você leu, que simplesmente é um fato sendo colocado ali num jornal, numa revista, em qualquer meio. A gente começa a entender a importância das histórias. Porque as histórias, elas são... Eu gosto de pensar em histórias como pontes que conectam as pessoas. Era isso que eu ia dizer. Quando você conta uma história, eu não sei se estimula... Isso deve ter um aspecto aí mental, mas estimula a construção de uma compreensão e uma conexão, e aquilo fica muito mais sólido, né? Isso. A gente, pensando assim de um lado mais técnico, se eu te coloco várias informações aqui, eu te jogo várias informações como você colocou sobre mim. A Sil é publicitária, ela está fazendo mestrado em psicologia em Harvard, ela trabalhou no Google e trabalhou em outras empresas. Quando a gente fala isso, a gente está dando 4 fatos que qualquer pessoa, qualquer cérebro humano faz a sua própria conexão, mas cada um vai fazer a sua. Se você perguntar para qualquer pessoa, cada um vai te contar uma história sobre isso. Daí a importância do storytelling. Como é a história que eu conto para você sobre isso? Porque essa é a que vai ficar. E o storytelling pode ser usado, você já comentou isso, para empresas, para as pessoas e para os produtos. Para tudo, serviços, para tudo. Histórias para contar para os seus filhos. Agora, eu não sei se você está aqui há muitos anos, mas no Brasil está em ebulição esse tema. Não sei, pelo menos eu tenho visto muito de um ano para cá falar muito sobre isso. E, pelo menos, a minha sensação é que isso está muito associado a esse discurso no Brasil, storytelling associado às pessoas. De fato é o lado mais importante? O que eu quero dizer assim, é isso que está em evidência agora? É uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar se isso é o que está em evidência. Eu acho que, mesmo quando a gente está contando história sobre uma marca ou sobre um serviço ou um produto, as histórias são, no fundo, sobre pessoas. Porque uma marca foi feita por alguém, né? O que é um produto ou uma marca, se não a utilidade que ele tem para uma pessoa, né? Então, uma história boa, ela usa os elementos que conectam emocionalmente com alguém, que fazem com que exista um alinhamento de interesses, um interesse com uma pessoa. Então, eu acho que as histórias são humanas, naturalmente. Agora, isso não é um termo novo para um negócio que sempre existiu? Porque todo mundo, mesmo que, sei lá, se a gente voltasse a 150 anos atrás ou mais, se eu chegasse lá pro cara...
Pedro Álvares Cabral, ele tinha a história dele. Como é que você virou aqui o cara que comanda a caravela? Ele teria, né, a história dele. Sempre existiu, não? É milenar, história milenar. As pessoas sentavam em volta de fogueiras para contar histórias. A gente só sabe das histórias das antiguidades pré-históricas por conta de coisas que foram passando de um para o outro. A arte de contar história é uma arte maravilhosa que existe desde que o ser humano existe na Terra. Certamente. Acontece que vão criando as que a gente chama aqui de buzzwords, né? Então, uma hora é storytelling. Na publicidade, na área de onde eu venho, fala-se em storytelling há muito tempo. Eu sou da área de planejamento de agências e o planejamento estratégico ele precisa ser um bom contador de histórias, porque o que ele faz é entender o briefing do cliente. Então, para quem não tem conhecimento do que é um briefing, é o problema que o cliente tem para resolver, o problema que a marca tem para resolver o produto. Então, ele tem que traduzir isso de uma maneira interessante e criativa e provocadora para os criativos da agência criarem a solução para o problema. E aí, o planejamento tem que pegar aquilo de volta e transformar aquilo em uma informação de negócio, em uma história de negócio para conseguir a aprovação do cliente de volta. Era isso que eu fazia. Eu era esse canal que mexia na história de ida e na história de volta. Então, você naturalmente tem que ser um bom storyteller. Então, eu acho que na publicidade fala-se em storytelling há muito tempo, mas poucas pessoas são preocupadas. Eu acho que elas passaram a entender a importância de contarem as suas próprias histórias muito recentemente, porque a gente começa a perceber que a gente, só através de um currículo, a gente não se diferencia um do outro. Quando todo mundo começa a procurar emprego, por exemplo, por que fulano vai lembrar de mim e não da pessoa que fez entrevista antes de mim? O que diferencia? É a nossa história. E aí eu vou falar agora, eu como um cara que geralmente, eu nunca tive emprego, mas eu sempre contratei pessoas que contrato até hoje, com uma certa frequência. E sempre o que é muito relevante, no meu entendimento, é o track record. Assim, traduzindo, né, as realizações do cara. O que ele de fato fez. Isso certamente é um ingrediente, porque isso fala por ele, né? Isso é a história. Mas aí, vamos traduzir isso para quem está nos assistindo. Qual é a ciência do storytelling? Como você trabalha com isso? Você pega, por exemplo, amanhã eu tô lá e falo, se eu vou me jogar no mercado de trabalho, eu preciso conseguir um emprego. E aí você provavelmente vai me entrevistar ou querer me conhecer e eu te conto a minha história. E aí você vai dizer, Bruno, sua história é legal, mas a gente precisa empacotar e arrumar isso diferente. É isso que é o trabalho do storyteller? Eu não sei, é assim que se define? Então, é muito bom ponto. É isso o trabalho de uma maneira muito resumida. E aí eu vou tomar a liberdade de discordar de você que o track record é a história. O track record é só... Um pedacinho. Um pedacinho. Por que isso? Pensa que... E aí você me diz, é quase que eu te devolvo a pergunta aqui. Você está entrevistando duas pessoas. Chego eu e uma segunda pessoa muito parecida comigo em todas as coisas que ela atingiu na vida, alcançou na vida e conquistou. E que com track records bastante semelhantes. Da onde vem a sua decisão? Porque se eu falar, eu movimentei X bilhões e trouxe não sei quantos clientes para essa área aqui, e é uma área importante para você. A segunda pessoa vai dizer uma coisa semelhante, eu movimentei bilhões nessa outra área que é importante para você. Aí você vai ficar pensando, nossa, quem que é melhor? Qual das duas é melhor? De quem que você vai lembrar? Eventualmente, à noite, quando você chegar em casa e for conversar a respeito, pedir opinião da sua mulher, você vai falar, puxa, qual das duas? Eu nem lembro, qual das duas que fez isso? A gente não tem a memória exata de tudo que cada um fez. Mas você vai lembrar se eu te contar uma história boa a respeito. Se eu empacotar isso de uma maneira, você olhar e falar, quando a Sil entregou isso, olha a história que ela conta por trás, olha como ela chegou naquilo, qual foi o jeito que ela resolveu o problema. Então, o que levou ela a mover esse dinheiro ou ou trazer esse número de clientes e o que levou ela a fazer sucesso. Mas eu não sei se é feio falar assim, mas então é o jeito que a pessoa se vende. É ajustar o discurso. Autopromoção. É isso mesmo. E não é feio. Tem uma coisa que a gente tende a achar, isso é muito brasileiro. Como você falou sobre brasileiros aqui, eu te falo, é muito brasileiro a gente achar que a autopromoção é uma coisa ruim. Existem jeitos e jeitos de você se autopromover. Uma coisa é uma autopromoção vazia. Uma autopromoção simplesmente para eu estar ali fazendo sucesso e eu ser bom naquilo que eu me mostrar bom naquilo que eu quero vender. A outra é, eu realmente
ser boa em determinadas coisas. Por que eu não posso me autopromover? A gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que o americano e os Estados Unidos, na verdade, é o país com a maior cultura individualista do mundo. O que significa isso? O americano, desde cedo, é criado para falar, eu fiz, eu aconteci, eu realizei, eu sou. O brasileiro, como parte da cultura latina, é parte de uma cultura coletivista. Nós somos criados como nós. Então, dificilmente, a gente vê isso muito, assim, nós fizemos, nós realizamos, nós. E aí um americano vai te perguntar na entrevista, mas qual que era o seu papel nesse nós? Aí você vai ter que falar, eu era o líder do time. Por que isso está errado? Se você era o líder do time, qual o problema em dizer que você era o líder do time? A gente tem aquela coisa que vem muito de uma educação religiosa, católica, cristã, né? Não necessariamente católica, mas cristã, de modéstia. E não é falsa modéstia. A gente, assim, principalmente as mulheres se sentem muito mal. Eu acho essa palavra muito, assim, perfeita. É modéstia mesmo. É modéstia. É tão comum, e eu me incluo nisso. Eu não quero soar arrogante, não é isso. Mas eu tenho um grande amigo, meu melhor amigo, e eu estava na faixa dos 30, hoje eu tenho mais de 40, e ele me deu esse toque. Ele falou, Bruno, você tem ideia que você está aqui, mas você se vende e fala como se você estivesse aqui. Não é feio. Se você é bom e diferenciado nesse universo que a gente está falando, você não precisa fingir que você é o mais ou menos. Mais ou menos, ou mais um. Você não precisa ser modesto. Você tem que dizer, e não é também ser arrogante. É porque eu sou porque eu sou. Eu sou porque eu fiz, eu sou porque eu consigo. Porque daí você tem o track record. Então, o track record é o que a gente chama de razão para acreditar, né? O reason to believe. Por que ele é bom? Porque ele tem esse track record. E olha que isso que eu acabei de falar dessa interação com meu amigo, era muito mais um comprometimento psicológico meu. E aí eu falo, nossa, e a Sil está estudando psicologia. Então, mas desculpa que eu te interrompi. Não me interrompeu. Eu estou estudando psicologia justamente por isso. Você sabe que essa experiência que você passou com seu amigo é justamente a minha consulta diagnóstico com a maioria dos meus clientes. Então, um prospect chega para mim e fala, Sil, eu estou com esse problema, eu sou essa pessoa, eu estou procurando emprego, minha história é caótica, minha história eu faço isso, faço aquilo, já fiz de tudo um pouco nessa vida, já trabalhei nisso, naquilo, como que eu conto isso de uma maneira legal? Normalmente essa pessoa tem um problema de autoestima e da maneira como ela se coloca. E eu comecei a perceber que essa era uma constante. E principalmente, Bruno, eu sei que você se colocou aqui como um exemplo, eu te agradeço colocar isso como exemplo, porque é difícil um homem ser vulnerável a ponto de colocar esse tipo de... Falar, poxa, eu tinha essa modéstia e tudo mais, eu tinha dificuldade. A maioria das vezes isso é uma mulher. As mulheres são criadas para não falarem bem delas mesmas, elas têm que falar bem das outras. Elas não falam bem delas mesmas porque é feio, porque... Existem dados que comprovam que mulheres que falam bem delas mesmas são isoladas pelas outras mulheres. As outras mulheres olham e falam, tem alguma coisa errada com ela. É metida. Não é legal. É muito arrogante. Então, as mulheres tendem a não fazer. Então, a maioria das pessoas que chegam para mim com esse tipo de problema, elas têm problema de autoestima. E aí, na minha cabeça foi, eu tô fazendo um coaching, um trabalho com essas pessoas, mas se eu for ser simplesmente uma coach, for me certificar em coaching, eu vou ser mais uma que tá ali ajudando a pessoa dentro daquela posição, dentro daquela empresa. Quando o problema que a pessoa tem é um problema pessoal, ele não é um problema profissional. Quando a gente tem problema de autoestima, esse problema respinga em várias áreas da nossa vida. Então, respinga, às vezes, para encontrar parceiros. Se é uma pessoa que tem dificuldade, pode acontecer. Mas olha que interessante, eu já vou aqui transformar isso numa consulta pessoal. Eu era muito confiante, mas eu fui criado de um modo que a minha orientação foi o seguinte, é feio. Você não precisa chegar e falar que você é o foda, que você é o melhor. E eu concordo em algum grau, mas eu traduzia isso me rebaixando, falando que eu era mais um biscoito lá no pacote. E o que acontece quando a gente faz isso? Bom, estudando psicologia eu fui aprender. Não só a gente se comportar dessa forma muda a nossa conduta no mundo. A gente falar, a história que a gente conta pra gente mesmo sobre quem nós somos muda o nosso cérebro. Os algoritmos do nosso cérebro... O seu cérebro funciona da seguinte maneira. Pensa que seu cérebro funciona com vários algoritmos acontecendo, as sinapses acontecendo. Então, tem aqui um input, e aí tem uma cognição que gera uma emoção.
E através disso, você vai ter um comportamento. Isso que eu desenhei é uma bolinha com uma flechinha e outra bolinha. É uma linha reta. Nós não temos isso. As nossas linhas são quebradas. Nossos algoritmos são quebrados por causa de bias, de vieses cognitivos, por causa de falhas. Não estou dizendo que seus pais falharam com você, mas são falhas na criação no sentido cultural. A nossa criação foi: não podemos falar bem da gente mesmo. Não podemos, então, essa é uma falha de criação. Então, qualquer coisinha, harassment, né, discriminação, assédio. abuso, assédio, tudo isso quebra essa linhazinha. Então, a gente fica com algoritmos quebrados. Então, o que acontece? Toda vez que você tiver um input, que, vamos dizer, o input nossa, eu venci nessa prova, você é um esportista, eu venci nessa prova. Nossa, eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Ai, mas a minha mãe ou a igreja falou que eu não posso, isso é feio, eu não posso ficar me gabando, então eu não vou me gabar. Então veio quebradinho aqui, aí a emoção que te gera é resignação. Estou chutando uma emoção aqui, resignação, vou guardar isso para mim. E aí, como você se comporta? Você se comporta eventualmente como uma pessoa que tem muito orgulho de você, mas não sai falando, então você fica quietinho, mas aí um momento você vira e se gaba muito perto de outros homens para poder se mostrar. Você chega perto de uma mulher, você não faz tanto. Enfim, a gente fica estranho, a gente não se comporta do jeito que a gente deveria. Quando é normal você ser um vencedor, você celebrar a vitória e você poder dizer para todo mundo: sim, eu venci. Então, o meu trabalho na psicologia e entender o ser humano é muito para tentar ajudar a fazer essas quebradas ficarem mais retas e a gente ter emoções e comportamentos que sejam condizentes com o input que a gente tem externo e com os próprios inputs internos que a gente tem. E como não soar... Porque tem um limiar aí que você pode ultrapassar o equilíbrio e você pode, de fato, se tornar um cara nojento, um metido, um arrogante. Na minha humilde opinião, eu acho que isso se confirma quando você afirma de uma maneira indelicada, desnecessária e muitas vezes quando de fato você nem tem fundamentos para aquilo. Excelentes pontos. Se não, eu acho que se você fala de uma forma educada, respeitosa e se de fato aquilo é uma coisa que você alcançou, embora alguns, e no Brasil também muitas vezes interpretam isso, né? Esse cara é arrogante, mas ele não fez nada, ele é o que ele é, né? Mas eu quero deixar você falar para quem está assistindo como é que a pessoa... Qual o balizador aí dela falar que eu não vou passar do ponto? Eu adorei que você já chegou nas conclusões. Já? Porque é fato. Teoricamente, não existe por que a gente condenar alguém que é bom no que é e está dizendo que é bom no que é. Mas nós não gostamos de ver pessoas simplesmente falando bem delas mesmas sem contextualizar. Então, eu acho que o contexto é muito importante. Em que situação você está falando? E que tipo de palavras você está usando? E por que você está dando essa informação? Existe uma razão para isso estar acontecendo ou ela é absolutamente gratuita para a sua autopromoção? A autopromoção, ela é negativa quando a pessoa simplesmente sai falando, que a gente fala aqui bragging, né? É o falar exageradamente sobre mim mesma sem razão. Agora, se o que eu falo ajuda o outro, se o que eu falo inspira o outro, se o que eu falo pode tornar a vida das pessoas melhor, por que não falar? Agora, tem um ponto importante. Tem um ponto que é uma coisa que eu trabalho muito também na minha área aqui, que é a construção da ponte cultural. Depende para quem. A sua audiência é muito importante. Então, para quem que eu estou contando isso? Para quem que eu estou falando isso? Entre nós brasileiros, você sabe mais ou menos como você tem que dosar. Agora, se eu chego para um americano para contar a minha história, se eu chego falando, então, eu passei por isso, aquilo, e as pessoas vão ver, assim, eu conto a minha história, eu passei por muita coisa, por muita discriminação, eu passei por muito assédio, muita coisa. Então, se eu conto tudo isso para um americano, ele faz, chato, viram os olhos. Eu tenho que chegar e contar uma história vencedora. Para um americano é assim que eu vou me posicionar. Se eu for contar essa história para um asiático, ela vai ser diferente. Os elementos, e é outra coisa que eu trabalho muito, eu falo, as nossas histórias têm que ser modulares, porque existem todos os fatos, né, os track records, existem todos os fatos aqui, e existe a linha que eu dou para elas. A linha muda de cor, e eu conecto partes diferentes da minha história dependendo de com quem eu falo. Mas olha só uma coisa interessante. Minha cabeça vai a 300 por hora, e aí você estava terminando essa explicação, e aí eu já vou misturar perguntas que não tem nada a ver, assim, não está muito no roteiro.
Então significa que se tem alguém aqui nos assistindo, Tá. o cara é um gerente de uma multinacional, enfim, e ele fala, eu quero prospectar um emprego na Europa ou aqui, ele quer algo mais. Você atende pessoas uma a uma, ele pode te procurar, você fala, peraí que a gente vai dar um jeito e eu vou arrumar a sua história. Sim. Para você estar mais pronto, mais competitivo para ser entrevistado e etc, Sim. etc. Eu preparo, gente, muitas das minhas clientes hoje, eu falo muitas porque hoje, por coincidência, eu só estou com cliente mulher. Muitas das minhas clientes estão se preparando para entrevistas em países diferentes, com culturas diferentes. Eu preparo cada uma antes da entrevista. Tá, muito legal. E aí vamos agora então voltar. Então, como é que a gente empacota essa explicação? O storytelling é pegar a combinação de quem é você, suas realizações, etc., e contar isso de uma forma organizada, ordenada, clara. Interessante. É isso, né? Entendi. Uma história tem que ser interessante, né? E aí, me conta mais, explica detalhes. Você, quando eu virei seu cliente, Tá. Você vai me ouvir toda a história, e aí você vai dizer, Bruno, isso aqui a gente vai contar de um jeito diferente, isso aqui a gente vai suprimir porque não é relevante. Isso. Isso aqui que você não dá muita importância, vamos destacar. Trazer. O que acontece? A maioria das pessoas, quando... Vou fazer um teste com você aqui. Faça. Eu te conheci agora num evento qualquer. Numa semana do Brasil aqui em Nova York. Pô, Bruno, prazer e tal. Quem é você? Me conta de você. Quer que eu responda mesmo? Por favor, responde. Eu sou um empreendedor, fui atleta e esportista profissional, adoro trabalhar, adoro desafios, trabalho prioritariamente por realização. Sou um cara que adoro estudar, adoro conhecer pessoas. Acho que resumiria assim. Bom, é um resumo que é bom, mas pode ser melhor. Por quê? Você começou a me contar... A primeira coisa que você me falou é que você é um empreendedor. As pessoas tendem a associar quem elas são à função que elas exercem no trabalho que elas escolheram para a vida delas. Eu sou uma empreendedora também, mas eu jamais me apresento como uma empreendedora. Como você se apresenta? Eu sou uma conectora. Bruno, a minha paixão, você quer saber quem eu sou? Sim, eu construo pontes. Eu construo pontes. Eu adoro falar que eu sou uma storyteller que constrói pontes. Eu construo pontes entre pessoas e marcas, entre marcas e consumidores, entre pessoas e até soulmates. Eu já juntei muito casal na minha vida. Eu tenho orgulho de dizer que eu conecto pessoas. Ah, mas tá bom, mas como isso se traduz no seu trabalho? Eu te conto, então, eu era planejamento, então as conexões que eu fazia no planejamento eram essas. Eu fui uma executiva global do Google, as conexões que eu fazia são essas. Hoje, no Story, as conexões que eu faço são essas. O meu trabalho não me define. A outra conexão que eu sempre gosto de fazer é que eu sou dançarina. Eu sou dançarina de salão, competitiva. Então, eu morei anos em Miami, eu competia em dança de salão. A dança me transformou numa pessoa que conecta muito melhor as coisas. Então, eu danço conforme a música, eu sei seguir a liderança de um parceiro, eu sei liderar também, eu sei dançar sem ver o que está acontecendo atrás de mim, porque, não sei se você sabe, a mulher na dança de salão dança de salto e de costas, muito mais difícil que o homem. Então, todas essas coisas fazem parte da minha história. E aí, se a gente sai daqui desse evento, eu vou ter conhecido uns 20 empreendedores. Você vai ter conhecido uma dançarina de salão. Você vai lembrar que você conheceu uma pessoa que falou que dança de salão. Sem dúvida. Porque eu contei uma história interessante para você aqui. E aí as pessoas adoram, por vários motivos, a minha história, mas uma das razões é porque eu corri de moto profissionalmente, etc. Mas, e aí, olha só, vou misturando. E quando a história da pessoa não é muito interessante? Toda história. Eu costumo ouvir que a minha história é interessante, porque assim, pais separados, fui ser criado pelos meus avós e pelo meu avô, que nem era meu avô de sangue, e aí eu era terrível, e com 15 anos ele me colocou para fora de casa, e aí fui trabalhar na cantina do colégio, depois um grande investidor me acolheu, e as coisas foram indo. Então, assim... Eu costumo ouvir e falo, nossa, sua história é legal. Essa história é legal. Eu também achei essa história legal. E claro que eu tô aqui, né? 30 segundos eu resumi. Agora, e se a história da pessoa não é... Toda história é legal.
Sabe Toda por história quê? pode ser contada de um jeito legal. Toda história pode ser contada de um jeito legal, porque o que acontece é, quando a gente conta uma história para uma pessoa, a gente está contando a maneira como a gente entendeu que a história é, a gente traduziu a história. Se eu começo a te fazer perguntas, e aí que entra a experiência de quem dá um coaching nisso, né? Eu vou começar a fazer perguntas e explorar. Com você foi fácil, porque eu te contei uma história interessante, você veio e me contou uma mais interessante ainda. Mas se eu não tivesse te contado, talvez a gente ficasse nessa. Você é empreendedora, eu sou executiva. Né? É chato. E é chato. É chato. Tem gente que se abre mais facilmente, tem gente que não. Então eu vou fazer perguntas e eu vou entender essa pessoa. Tá bom, o que está por trás disso? O que você aprendeu sendo criado pelos avós? Ou vamos dizer que você não foi, vamos dizer que você teve uma vida bem padrão. Padrão. Uma vida padrão e privilegiada, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que teve uma vida padrão e privilegiada não teve muitos altos e baixos na vida, fez a escola, estudou, se formou, foi ter o primeiro emprego, estagiou numa empresa grande, deu tudo certo na vida da pessoa, tá tudo certo. Tá bom, vamos começar a entender. Quais são os seus interesses? O que você queria ser quando você era criança? Ah, eu queria ser astronauta, eu queria trabalhar na NASA. Ah, por que isso? Puxa, eu tenho uma fascinação pelas estrelas, eu tenho uma fascinação pelo universo. Então, vamos começar a entender isso, mas por quê? De onde vem? Ah, eu ouvia histórias. E aí eu começo a entender quem é a pessoa por trás, eu brinco quem é a pessoa por trás do crachá. Quem é a pessoa por trás do crachá? E eu começo a entender por que aquele sonho se transformou numa outra coisa. E aí a gente começa a ter elementos diferentes que são associados normalmente aos valores dessa pessoa, que ela nem sempre deixa transparecer. Mas pra você ver como eu sou crítico, né? Eu não sei se eu vou falar besteira. A hora que você foi contando, eu falo, então essa pessoa já é uma... É forte que eu vou falar. Frustrada, porque ela não fez o que ela queria. Não necessariamente. Eu sei, não necessariamente, mas já... Porque você espera que as pessoas persigam os seus sonhos, né? Você isso é uma história linear. Você certamente largou o Google porque você está perseguindo algo a mais. Tô. Eu resolvi fazer esse videocast pelo tesão. É uma longa história que eu não vou resumir aqui, mas de como a gente pode contribuir para as pessoas. A gente deve ter idades semelhantes. Quando a gente era novo e a gente queria buscar informação, a gente estava lascado. Sei lá, quero aprender sobre franchising. Será que eu conheço alguém que entende de franchising? Vou na Saraiva ver se eu acho um livro. Livros. Hoje você pega o celular, você vai ter lá vídeos no YouTube com os melhores, com os ruins, mas com os melhores também falando sobre franchising, informação de altíssima qualidade, abrindo tudo. Sim. Então isso começou porque eu era viciado em videocast. E eu falei, nossa, eu tenho tanto para passar. E aqui em Nova York... E aí também que as pessoas não ouçam isso de uma maneira que soe arrogante, não é isso? Mas por ser um grande centro econômico, atrai as melhores cabeças. Ah, é verdade. Não à toa, você brasileira e Obrigada. Veio parar aqui no Google, enfim. Mas desculpa, senão eu vou quebrar sua explicação, que a minha cabeça vai a mil. Eu acho que o que você está falando faz muito sentido. Eu não concordo com a questão da frustração, mas às vezes acontece. Tem muita gente que no final me assume. Eu tenho frustração com isso, só que o que acontece? Não é todo mundo que tem a sorte de conseguir trabalhar no que quer. Você definiu, né? É uma história linear. E vira uma história linear. Se você me perguntasse quando eu era criança o que eu queria ser, eu quis ser arqueóloga. Eu faço alguma coisa que tem a ver com isso? Faz. Te pergunto. Você vasculha, pesquisa e pega histórico. Então, o que eu faço é muito de pegar a pedrinha aqui e lapidar. É conectar, é construir o passado. É construir uma narrativa, uma história baseada em pedaços, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, nossa, né? Eu sou a Indiana Jones, que eu queria ser. É o que a gente brinca que é moonshot, mas ele tem uma conexão. E qual a importância de você encontrar essas conexões? Elas se conectam com seus valores, com as suas missões. Ela começa a ficar... O que você começa a fazer começa a dar sentido para a sua vida. Você fala, agora eu entendo por que eu faço isso tão bem. Porque às vezes a gente se torna muito bom numa coisa que a gente não ama. Mas por que eu sou tão bom nisso? Olha, tem toda essa história aqui atrás que me fez eu ser uma pessoa boa nisso. É isso que eu quero fazer pro resto da vida? Não necessariamente, mas aí eu tenho esses outros espaços, essas outras aberturas, porque essa história não precisa ser linear. Aí, quem está nos assistindo falou, já me convenceram. É importante eu ter um storytelling organizado, etc. Mas a gente tem que reconhecer o seguinte...
provavelmente tem muita gente que vai assistir isso e que vai falar, eu não tenho grana para contratar a SEAL. Não faço ideia quanto você cobre, mas tem gente que vai falar assim, eu já estou todo lascado aqui, todo enrolado, como é que eu ainda vou? Eu preciso disso, eu quero ter uma história melhor, mas eu não tenho como pagar a SEAL. E outras pessoas vão, no final a gente vai falar, ó, tá aqui o Instagram da SEAL, sei lá o quê, e vão te procurar. Mas essas pessoas que já, por alguma razão, entendem assim, não tenho condições, como é que a pessoa, então, qual é a receita que a gente pode deixar para elas? Como é que elas se organizam? Eu acho que tem várias coisas aí, tá? Bom, eu faço, falando do meu negócio, eu faço one-on-one e eu tô lançando uma experiência nova que vão ser experiências de grupo. Então, isso fica um preço melhor porque são grupos participando e vai ser muito bacana. Vai acontecer virtual e vai acontecer em Nova York. É o Story Learning and Development Experience. Então, isso vai acontecer também. Mas, como você mesmo colocou, a gente tem conteúdo pra caramba online. Então tem muita gente muito boa fazendo coisa legal. Eu tô começando meu canal do YouTube agora. Então no meu canal do YouTube eu tenho 5, 6 vídeos ensinando a fazer uma boa apresentação. Como se apresentar bem. Isso é só um exemplo de tipos de vídeo que você pode procurar. Quando a gente começa a se sentir mais confortável falando sobre nós mesmos, a nossa história começa naturalmente a fazer mais sentido. Porque tem uma coisa sobre você saber qual é a sua história e não saber falar sobre a sua história, porque a gente não se sente confortável. Isso quer dizer, o storytelling exige várias competências. Várias competências. Não é só... Não é só a história tá lá. E aí eu posso escrever num livro, eu posso escrever num blog, eu posso postar, eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que trabalha muito bem com imagem. Então, vai postar no Instagram. Tem gente que quer vídeo. Então, vai contar num vídeo. Agora, tem gente que fala, puxa, eu só preciso saber falar isso numa entrevista ou na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão? Se alguém me conheceu num evento, em qualquer coisa, como eu falo? Saber falar sobre você é chave para você contar qualquer história. Quem não se sente confortável falando sobre si mesmo... Um exercício que eu gosto de fazer é... Finja, e aí fica a dica para quem está ouvindo e assistindo. Finja que você é um terceiro. Então comece a escrever sua história como se fosse sobre um terceiro. Eu já percebi que se deixar esse podcast de hoje, duraria 10 horas. Vai longe. Então talvez a gente tenha até outras edições e a gente pode pegar temas específicos, tá, né? Mas você estava falando da comunicação. A minha visão é comunicação... É uma das competências, eu nunca vi, tirando se o cara é um cientista e trabalha num laboratório, o cara na NASA ou aqui na Pfizer, sei lá o quê, eu nunca vi alguém dar certo sem dominar comunicação. Saber interagir, Nós saber se expressar, seres. passar suas ideias. A pessoa pode ser inteligente, não se comunica bem, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, eu digo assim, não vai se destacar. Vai ter uma vida digna, vai ter uma boa profissão, mas as pessoas que fazem diferença, elas são boas comunicadoras. Ou contratam bons comunicadores. Para aprenderem. Não, você pode contratar um terceiro para falar por você também. Tem um monte de gente que faz isso. Mas tem toda a razão. Nós somos seres sociais, a gente precisa da comunicação. Curiosamente, os meus primeiros clientes foram lá atrás no Google engenheiros. A maioria dos clientes que eu tive no início eram engenheiros que são brilhantes. Gente que criou as coisas mais legais que você pode imaginar. E eles falavam, Sil, me ajuda a contar uma história melhor, porque olha essa apresentação. E você olha a apresentação, você fala, como você vai vender isso? Então, eu ajudava a montar o deck e ajudava a apresentação, o PowerPoint ali, e ajudava eles a venderem a ideia para um chefe, para um VP, para quem fosse. Foram os meus primeiros. Sabe, outra coisa que você comentou, né, da pessoa conseguir rapidamente explicar, eu estava lembrando que na faculdade que eu fiz aqui, a gente aprendia a vender uma ideia, o professor brincava o seguinte, é como se você entrou no elevador junto com a pessoa, no 10º vai parar no térreo. Você tem ali 20 segundos. Você tem Elevator pitch. Você tem que se virar. Isso foi muito, muito legal desenvolver essa técnica, exercitar isso. Eu acho... Tem uma coisa sobre a educação aqui nos Estados Unidos que eu acho brilhante, que é o quanto, desde crianças, as crianças são treinadas a falarem sobre elas mesmas, a vender e a falar em público. Então, existe a questão de você subir num palco para falar, existe a coisa política da escola, né? Criam-se os partidos lá dentro, e aí tem as eleições, e você tem que saber vender, e você tem que saber se vender, e você tem que saber angariar fundos. As crianças aprendem desde cedo. Tem uma coisa que eu sempre falei também sobre o quanto... Eu não sei se é uma coisa de geração, tá? Eu posso estar bem desatualizada aqui, mas a nossa geração, eu lembro na época da escola,
você levantar a mão com dúvida na sala de aula, todo mundo te olha meio assim, ai, gente, tá com dúvida, não prestou atenção, é bobinho, não sei o quê. Aqui é importantíssimo, então é estimulado que você levante a mão, faça perguntas e o outro constrói em cima, então existem conversas maiores. E com isso você fica mais confiante em falar em público. A gente tem vergonha. O brasileiro tem vergonha de falar. Eu espero que as escolas hoje estejam fazendo diferente. Eu não tenho filhos, então eu não sei. Mas eu espero que as escolas façam diferente no Brasil e façam com que as pessoas falem mais, porque é o seu ponto. O elevator pitch é uma coisa que todo mundo devia saber falar sobre si em 20 segundos. O que você faz em 20 segundos? Ou o que você quer me vender em 20 segundos? Você encontrou o cara da empresa para quem você quer vender, aquela coisa que vai te levar para promoção. Você tem 20 segundos para conquistar o cara. Você não precisa nem vender a coisa, mas você precisa conquistar o cara para ele depois te abrir procurar. 1 hora. Isso, exatamente. O truque é esse. No seu canal, que você está começando, o que você vai fomentar lá? É isso? Informação de qualidade para ensinar as pessoas a se comunicarem melhor? Ou olha que história boa que você contou agora. Ou montarem o storytelling? Isso, tudo isso. A história ótima que você contou agora. Eu tenho uns vídeos que eu comecei a fazer primeiro para dar dicas de apresentação, mas eu estou fazendo uma série agora que eu estou absolutamente apaixonada, que é uma série que tem relação com o grupo que eu entrei agora. Eu acabei de ser puxada para o grupo Uma Sobe Puxa a Outra, um grupo de mais de 300 brasileiras fantásticas, mulheres incríveis, que são brasileiras que estão muitas no Brasil e várias aqui nos Estados Unidos. Então, são mulheres que trabalham por mulheres, para mulheres, em busca de uma equidade, em busca de aceleração de empresárias, mulheres brasileiras, em busca de melhores posições de liderança e tudo mais. E amigas queridas me puxaram para esse grupo e eu tô e parte da realização desse grupo, assim, juro, é uma parte pequena, são 2 livros que foram lançados agora, volume 1 e o 2. Eu sou uma das coautoras do volume 2. Eu decidi abrir, porque pensa assim, livro, você tem 13 mil caracteres para colocar ali, 5 páginas para contar a sua história de inspiração para outras mulheres. De novo, storytelling. E aí a gente coloca a história lá, e eu quando escrevi a minha, eu falei, cara, mas tem tanta coisa que eu queria contar. A mais. A minha história não é isso, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar espaço para essas mulheres me contarem o que vai além das histórias delas que estão nos livros. Então eu tô chamando essas autoras para conversar. Então tá entrando toda semana um videozinho, eu tenho só 2 por enquanto, mas eu já tenho uns 5 gravados, preciso editar. Então, as coautoras estão entrando e contando das suas histórias. Então, além dos livros, Uma Sobe Puxa a Outra, tem toda a inspiração que vem por trás. Nossa, a sua história é muito mais rica que isso. Então, eu estou amando e isso ajuda também, não só eu acho que é inspirar quem for assistir, mas ajuda a ter ideia de como contar, né? Eu sempre pergunto para a pessoa, a primeira pergunta que eu faço para qualquer convidado meu é, qual a sua história? What's your story? Para os gringos também, porque daí eu também tenho uma série, eu acabei de entrevistar um autor que é muito fascinante também, o Simone Stolzoff, que lançou um livro The Good Enough Job, sobre nós não nos vincularmos muito com o nosso trabalho, para não perder a identidade. E eu pergunto, what's your story? De onde vem sua história? E para as moças eu estou perguntando a mesma coisa. Então, no meu canal, quem assistir vai encontrar tanto dicas quanto inspiração. E a inspiração, que é o mais legal, não vem de mim. A inspiração vem dos outros. Porque eu acho que, voltando a uma pergunta que você me fez lá atrás sobre como a gente contar as nossas histórias, às vezes a minha história é contada através de eu dar espaço para outras mulheres falarem. Isso é importante para mim. Dar voz para as mulheres, que eu acho incríveis e fascinantes. Então, isso é parte de mim e isso é através da outra. Estou sabendo do livro e, na verdade, eu acho que a gente vai ter que ter um dia para você voltar aqui e trazer outras colegas que estão todas envolvidas nisso para a gente falar só do livro, só desse movimento de empoderamento, de desenvolvimento feminino, que o próprio título já fala, né? Quando uma sobe... Puxa a outra. É muito legal essa expressão. Maravilhoso. Então, e como a gente também pode, e está convidada para a gente voltar um dia para falar só sobre competências para performar numa entrevista, habilidades de comunicação sob pressão. Ótimo. E tantas coisas que eu já estudei, mas eu trabalhando com a minha própria equipe, meus funcionários, eu falo, nossa, seria tão bom, eu não tenho tempo para ensinar ou fazer... mostrar isso para essa turma que
mas eles reagem mal sobre pressão, eles reagem mal assim, etc, etc. Então, eu acho que esse canal pode gerar esse conteúdo trazendo pessoas como você para a gente levar essa informação. Eu vou adorar, vai ser um prazer. Mas aí, voltando ao foco. Então, a mensagem é, o storytelling é organizar tudo isso, contar bem. Se eu não tenho grana para te contratar, pesquise na internet. Mas é isso? É por aí? Eu acho assim... Ou daqui a pouco você certamente vai ter mais conteúdo no seu canal que Então, vai explicar isso? Certamente vou, mas, de novo, eu não sou a única pessoa que fala disso, né? Eu acho que tem muita gente muito talentosa, então vale a pena olhar. A minha formação, eu sou muito autodidata no sentido de procurar conteúdo de gente que eu gosto e admiro e ler. Eu leio demais, eu consumo todo tipo de livro e, para mim, uma coisa que ajuda muito, e aí é outra dica que eu deixo, é a gente não ficar na linha do tema. Então, storytelling, então eu só vou ler sobre storytelling. Não é isso. Eu leio sobre psicologia, eu leio sobre diversidade e inclusão. Então, por quê? Porque eu te falei de contexto. Como que eu posso contar uma história que seja relevante, que seja inspiradora, se eu não entendo o contexto de diversidade e inclusão? Se eu venho de um lugar privilegiado e chego para contar uma história, por exemplo, num grupo de pessoas que tem, enfim, uma diversidade maior e pessoas que passaram por problemas que eu não passei. Eu não posso simplesmente chegar e contar a minha história de alegria aqui, porque não vai conectar com ninguém. Então, ler sobre coisas paralelas para entender, ler sobre cinema, ler sobre roteiro, ler livro do Humberto Eco sobre como fazer um roteiro. Leia um plot bom, assista Shrinking na Apple TV e entenda o que é um roteiro bem feito. Tudo isso ajuda a gente a entender o que é contar uma história. Então, eu acho que abrir a nossa cabeça para o que está no mundo, o mundo te conta histórias o tempo todo, né? Todas as nossas conexões estão te contando uma história. É abrir a nossa cabeça para realmente acessar coisas diferentes na gente e não ficar na linearidade do tema. E o que mais que a gente talvez tenha deixado de cobrir nesse tema? Que você acha que fala, olha, faltou a gente explicar isso ou colocar dessa forma? Eu acho que foi tudo muito bem coberto. Eu acho que, assim, eventualmente a questão de como falar de si mesmo é interessante. Não ter vergonha na cara mesmo. Começar a treinar, a falar sobre si mesmo é legal. Principalmente quando eu tô falando de mulheres ou pessoas menos privilegiadas. Pessoas com deficiência ou pessoas de comunidades... Porque o que você está querendo dizer é que essas pessoas, elas performam pior nesse aspecto, elas se vendem, elas não têm segurança para falar, eu sou. Elas foram muito afetadas. São pessoas que, eu falo elas, mas eu me incluo ali porque hoje eu sou uma mulher 45 mais, latina nos Estados Unidos. Uma coisa, esse demográfico no Brasil é ok, a não ser pela idade. A idade já não é tão legal, mas ele é ok. Esse demográfico aqui nos Estados Unidos, eu me torno uma minoria. De repente, eu saio de uma posição alta e eu viro uma minoria, uma pessoa menos privilegiada. E com isso, sofre-se mais assédio moral, assédio de todos os tipos, tá? Sofre-se mais assédio, sofre-se mais discriminação. Uma pessoa que apanha demais... ela tem dificuldade em acreditar nela mesma. Então, as histórias... É quase que, se eu te fizer uma analogia, assim, eu diria... Sabe uma história quando sai gaguejada e com a voz fraca e com medo? É isso. Então, ter a confiança para contar. Ela vai ficando retraída porque ela começa a ter medo de se expor. Tem muita gente que fala sobre trazer o seu inteiro, né? Se trazer inteiro para o trabalho. É uma coisa muito confortável para quem não tem problemas falar. Uma pessoa que tem, por exemplo, que ela é da comunidade LGBTQIA+. Vamos colocar ela é da comunidade e ela é preta. Ela não pode se trazer inteira para o trabalho, porque ela vai apanhar demais. E a gente não tem ideia do que é apanhar nisso. Então,
ela tem que aprender a contar a história dela com confiança, sabendo que persona que ela tem que mostrar naquele momento, que é a persona líder, que é a persona X, que a gente vai identificar numa consulta, sei lá. Mas é muito arriscado a gente achar que as histórias de todo mundo são iguais e devem ser contadas da mesma maneira. Eu achava que o mercado de trabalho aqui ele é menos discriminatório que no Brasil, não? Não, não é. Eu não sei, especialmente em empresas até de tecnologia, etc. Eu achava assim, se você é bom, a gente quer você é foda, queremos. Sim, te querem, mas aí quando você entra uma disputa, né? Todo mundo que está dentro de uma empresa está disputando por uma vaga melhor, está disputando por um salário melhor, uma promoção, está disputando pelo olhar do chefe. E aí começa. E aí a gente vê quem que é grande e quem não é. Quem que é discriminado e quem não é. Quando a gente fala de glass ceiling, o conceito de glass ceiling é o teto de vidro, que na verdade suprime o crescimento de muitas mulheres e de muitas minorias em qualquer lugar do mundo. Isso em qualquer lugar do mundo. O glass ceiling aqui nos Estados Unidos para a mulher latina é lá embaixo. Ele é mais baixo do que para a mulher negra americana. Uma mulher latina nos Estados Unidos ganha 7,7% menos do que uma mulher negra americana. Então, os tetos são muito baixos, e quando o teto é muito baixo, significa que quando eu bater minha cabeça, eu não vou estar enxergando o teto, mas eu não vou além. E isso não é por competência ou preparo ou capacitação. Excelente ponto, não é. Não entendi, é. Assim, as duas estudaram a mesma coisa, têm as mesmas competências, as mesmas realizações, não é isso. Não é isso. E quando você vai comparar com uma mulher branca, vai ser 28% mais baixo. Uma mulher americana branca. Então, é muita diferença. E eu arrisco dizer que, se a gente for olhar no detalhe o preparo de cada uma, óbvio, a mulher branca americana vai ter estudado numa Ivy League, alguma coisa assim. A brasileira estudou como eu, fez uma faculdade no Brasil, e estou fazendo um mestrado aqui agora, mas fiz uma faculdade no Brasil, etc. Só que eu falo 3 línguas, ela fala uma. E aí? Alguém conta isso? Não, ninguém olha direito. Porque seu inglês é broken, né? O inglês quebrado, tem um sotaque. Tá bom, mas eu falo 3 línguas, você fala uma. Só que mesmo assim isso não é diferencial. Então, às vezes, nós nos preparamos muito mais e corremos muito mais porque a gente tem que atingir um patamar onde a gente fala, e agora eu tenho confiança, mas mesmo assim apanha quando chega lá em cima. Por isso que é de vidro o teto, a gente não vê onde é o teto. Aí chega, bate a cabeça e você não vai além. Nossa, isso... Sem Esse dúvida, dá outro papo já inteiro. É outro, que eu acho que quando a gente for falar do livro, eu acho que é falar isso, né? Maravilhoso falar disso, essa maravilhoso. História. E eu acho que, assim, vindo a Gisele aqui, que é maravilhosa, a Gisele tem muita história para contar também, eu acho que vai valer a pena conversar. Mora por aqui. A Gisele mora em Nova York, é ex-executiva da Verizon Yahoo, também maravilhosa, tem história para contar. A Cris, se voltar, a Roberta visitando, a Lu maravilhosa que está aqui, que pode ajudar nos bastidores também. Maravilha. Então, qual seria a sua mensagem final? Me fala das suas redes sociais, como as pessoas te encontram. E se a gente esqueceu de cobrir aí alguma coisa. Não, tá ótimo. Minha mensagem final, Bruno. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito bacana o trabalho que você está fazendo, e já dessa maneira você já está ajudando as pessoas a contarem suas histórias. Quem tem que agradecer sou eu. E você nem sabe que só nesse papo minha cabeça já acelerou. A gente ainda vai fazer outras coisas juntos. Eu até falo rapidamente. Eu tenho um número grande de empresários que me procuram e etc., esperando que eu pudesse fazer algum tipo de mentoria, ou coaching, ou algo do tipo. E até então eu nunca, tirando alguns casos específicos, eu nunca consegui me dedicar a isso. Mas eu sempre imaginei, se eu tivesse um time de elite, das melhores pessoas em certas competências, eu sozinho nem tenho todas essas competências, mas eu conseguiria organizar alguma coisa para receber essas pessoas. Muito legal. Então imagina, vamos falar. Quem sabe daqui uns meses a gente não recebe 100 empresários brasileiros aqui em Nova York para fazer um workshop, uma coisa legal. Intensivão, e aí vamos falar com o Bruno, com o Danilo, com a Sil. Vou adorar. Vai ser um Talvez prazer. a gente tenha muito para contribuir para os outros também. Vai Mas ser desculpa, ótimo. te interrompi. Imagina. Então, mensagem final. Eu quero deixar uma mensagem de confiança. Acredite na sua história. Não negue a sua história. As nossas histórias elas são muito ricas, e
por causa das nossas histórias, a gente tá indo para onde a gente tá indo. A nossa história é um passado, mas a gente constrói essa história através do entendimento do nosso aprendizado. E você constrói a história que você quer apresentar no futuro. Então acredite no poder da sua história e não tenha medo. Eu noto isso. Eu noto que tem muita gente muito interessante e que por ela não se vender e não contar a história dela, você acha que ela... Mais ou menos. Você não identifica, né? Porque ela não falou, ela não abriu, você não tem como descobrir, Exatamente. né? Saber. Exatamente. Então eu noto isso. Então é essa a minha mensagem. E quanto a canais, vocês podem me achar muito fácil, tudo. É Sil Curiati. Então vocês me acham Instagram. no silcuriati.com, no meu site. Sil Curiati do Instagram também, é o meu handle do Instagram. Sil Curiati no LinkedIn e no YouTube para assinar é youtube.com/@StorySilCuriati. Story Sil Curiati. Isso. Maravilha. Obrigada pela oportunidade, um prazer te conhecer. Eu que agradeço e agradeço também todo mundo que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não segue o Wall Street Cast nas redes sociais e no YouTube, não deixe de seguir. No YouTube acionar o sininho. Para quem também não me segue nas redes sociais, @Bruno Corano, assim como a Sil no Instagram, no YouTube, em todas as redes. Eu posto muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, investimentos, negócios e coisas relacionadas. E espero vocês no próximo episódio. Obrigado.